O que nós podemos falar a respeito desse texto que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 até o 33? Primeiramente, o que tem que ser falado em primeiro lugar é que esse texto aqui nos mostra que nós vivemos num mundo perigoso. Perigoso. Há perigos por toda parte. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz sobre os perigos que ele passou enquanto fazia a obra de Deus. Aí eu fico me perguntando, se um homem igual o apóstolo Paulo, que era um santo homem de Deus, ele passou tantos perigos neste mundo perigoso, e quem não é de Deus, e quem vive sem Deus nessa terra, no meio dos perigos dessa terra? Porque Paulo, ele era um homem de Deus, ele tinha os anjos de Deus do lado dele, ele passou tanto perigo, tanto sofrimento. Agora imagina a pessoa que não serve a Deus, que não anda com Deus neste mundo perigoso. Aí o mundo se torna mais perigoso ainda para essa pessoa, porque ela anda sem Deus. Ela não quer buscar Deus, ela não acredita na palavra de Deus, não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa fica desprotegida. E note que Paulo diz assim: em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Veja que o apóstolo Paulo, ele estava constantemente em perigo. E nós podemos notar algo muito perigoso também, que é a primeira coisa que ele diz aqui: o engano que há nesse mundo, os falsos apóstolos. Pois nós começamos lendo o versículo 13, onde está dito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, e o fim dos quais será conforme suas obras. Isso é um perigo também que há. Veja a quantidade de igrejas que existe por toda parte, no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, na África, no mundo inteiro. Veja a quantidade de pastores, de líderes religiosos, de missionários, de padres. Nós podemos ter uma certeza ao ler isso aqui, que infelizmente nem todos são de Deus. Nem todos que são apóstolos são de Deus. Nem todos que são obreiros, ou seja, que aparentemente estão fazendo a obra de Deus, são de Deus. Nem todos, porque ele diz aqui, os tais falsos apóstolos, ou seja, esse é um perigo também. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Esse é um perigo também. Os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo. E muitas pessoas têm caído. Eu conversei com a senhora hoje, que esteve aqui, diz ela que alguém, se dizendo pastor, ficava mandando mensagem para ela, pedindo ela oferta. E lia o Salmo 60 e dizia: mande uma oferta de R$60. E lia o Salmo 100, olha só, escute aqui, lia o Salmo 100 e dizia: hoje é para mandar uma oferta de R$100. E aí mandou um vídeo dizendo: estou indo para o monte orar. E colocou um vídeo de alguém, né? Lá andando no monte, para lá, para cá, armando uma barraca no monte, dizendo: estou no monte. Eu disse: olha, senhora, isso é um bandido. Ele não é pastor. Um pastor, um homem de Deus, não vai fazer isso, não vai mandar um áudio pedindo dinheiro para quem ele não conhece pessoalmente.
Isso é um bandido. Ele não é um pastor. Isso aí é alguém que ele pega o vídeo de outra pessoa andando no monte e diz que é ele. E a senhora mandou? Eu mandei uma vez. Eu mandei uma quantidade de dinheiro uma vez. Então, um homem de Deus não vai ficar pedindo dinheiro para uma pessoa, principalmente nem para quem conhece. E vai pedir para quem não conhece? E usando a Bíblia, o Salmo 60, então manda R$60. Então isso não é um homem de Deus. Então veja aqui, apóstolos, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos. Amém? Então esse é outro perigo que há nessa terra. Então nós vivemos num mundo muito perigoso. E eu quero mostrar aqui 3 exemplos que nós sempre usamos para mostrar o quanto esse mundo é perigoso para todos nós. E nós usamos esses exemplos para reforçar essa percepção que o mundo é perigoso, para que todos nós possamos fazer o que Jesus nos ensinou, que é buscar a proteção. Quando Jesus ensinou a orar, a oração do Senhor e dizer: não nos deixe cair em tentação, não nos induz em tentação, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Jesus está nos ensinando a todo dia pedir o livramento do mal. O problema de muitas pessoas é que elas dizem assim: não, Deus sabe que eu sou dele, que eu tenho fé, então não preciso orar. Deus sabe que a minha vida é dele, então ele vai me proteger automaticamente, não precisa eu pedir. Mas Deus nos orienta a orar e pedir, mesmo nós sabendo que ele cuida de nós, que ele nos protege, mas nós devemos orar diariamente. Nós devemos priorizar a oração. Os nossos pedidos, tem pedido que tem que ser diário. O pão nosso de cada dia, o nosso pão cotidiano dá-nos hoje. Significa que amanhã iremos fazer o mesmo pedido. Ora, sabemos que Deus vai nos dar o pão de cada dia? Sabemos que vem dele. Mas nós temos que pedir a si mesmo. Ele quer que nós peçamos. Talvez nós não entendemos por que temos que pedir, mas custa obedecer mesmo sem entender? Que mal que vai nos fazer obedecermos essa palavra de Jesus? Então, olha os 3 exemplos que nós citamos aqui. Primeiro, as doenças. Uma pessoa, na mesma hora que ela está com saúde, ela pode estar entrevada em cima de uma cama. Isso serve para mim, para você, para qualquer pessoa. A mesma hora que nós estamos bem, na mesma hora podemos adoecer, nos sentir mal. Então a doença, ela vem às vezes de repente. E a pessoa que é rica, que tem dinheiro, a pessoa que é pobre, a pessoa que é inteligente, a pessoa que não é, pode passar por isso. Aquele que crê, aquele que é incrédulo. E nós temos visto aí as pessoas adoecendo, os hospitais cheios. E nós mesmos, quantas vezes nós estávamos bem e de repente caímos doentes. Então a doença, ela é um mal. A doença, ela é um mal. E ela pode acometer a qualquer um, a qualquer momento. Outra coisa, outra espécie de mal, outra maneira do mal se manifestar. Os acidentes. Acontece num segundo o acidente. Acontece nas estradas e acontece dentro de casa também, acidentes domésticos. Quando a pessoa assusta, aconteceu comigo. A pessoa diz: meu Deus, aconteceu comigo. Eu pensei que nunca iria acontecer um acidente comigo e aconteceu. Tem aqueles que perdem a vida prematuramente e tem aqueles que é pior ainda. Ficam numa cadeira de roda, dependendo dos outros, para o resto da vida. O mal se manifestou. Ninguém, em sã consciência, quer sofrer um acidente, mas o acidente acontece. Agora, outro exemplo aqui. Já citei o exemplo da doença, dos acidentes. O exemplo da violência.
Você responde por si, eu respondo por mim, que eu não vou fazer mal a ninguém. Eu jamais vou prejudicar alguma pessoa. Eu sei que eu não vou procurar o mal de alguém, até porque eu sou de Jesus. Você é de Jesus. Mas tem muita gente aí que cisma, como diz, né? Cisma e sai fazendo mal e mata alguém e assalta e prejudica os outros, de maneira que todo mundo que está com o pé nessa terra, a qualquer momento pode levar um tiro, pode levar uma facada, pode ser agredida na rua, pode ser agredida dentro de casa, pode perder a vida por causa de uma violência, sem estar procurando. A pessoa não precisa estar procurando, não. O mal alcança a pessoa. Então é por isso que Jesus nos ensinou a orar e pedir: livrai-nos do mal. E é por isso que é importante nós entendermos o que estamos dizendo estes dias aqui em Mariápolis. Que nós precisamos estar realmente escondidos no esconderijo do Altíssimo. Lembre-se, o esconderijo serve para quê? Para se esconder. E a palavra de Deus nos informa que existe o esconderijo do Altíssimo. E ontem nós vimos aqui que para nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Porque lá em Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós cremos nele e servimos a ele, a nossa vida fica no esconderijo do Altíssimo. Aí sim, nós realmente estamos seguros, mesmo no mundo perigoso, igual esse que nós vivemos. Amém, Jesus? Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.